Olá, gente, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter uma aula muito bacana, sistema ósseo. Eu vou iniciar a aula compartilhando a tela com vocês e vocês vão me dar aí um retorno se vocês estão vendo o mesmo que a professora. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo? Joia. Eu quero iniciar a nossa aula falando o seguinte, que a sua coluna, a minha coluna, a nossa coluna, ela foi projetada para suportar você e não o mundo. Então, cuidado com o excesso de problemas que nós trazemos para nós. Se nós não soubermos, nesse momento de dificuldade, controlar aí o estresse, o excesso de novidades que vem sobre a nossa vida, nós acabamos prejudicando quem? A nossa coluna. E esse não é intuito, né? A professora quer ensinar vocês aí como que nós vamos cuidar muito bem da nossa coluna. Vamos fazer uma revisão? O que nós vimos aí na aula passada? Nós falamos como se forma um ser humano. Então, nós falamos lá, começamos a partir de uma célula. Como que é a organização de uma célula? Dentro de uma célula tem vários componentes. Cada um tem uma função, correto? Tem aquele que é responsável por carregar, o outro por fazer. Eu não vou entrar novamente especificamente em cada função de cada um. Eu vou só citar que no centro da nossa célula existe um componente chamado DNA e RNA. São os ácidos desoxirribonucleicos. É a partir deles que é o nosso material genético, que é a junção ali do nosso pai com a nossa mãe, que forma o nosso material genético. Essa organização celular juntou-se uma célula, ou seja, o espermatozoide com o óvulo formam uma célula. Várias células se multiplicam, formam tecidos. Os tecidos se unem e se formam órgãos. Os órgãos se juntam, formam sistemas, e os sistemas que formam o ser humano. Essa foi a nossa aula passada. E a professora pediu para vocês o quê? Falei, escreve bem bonitinho, os métodos contraceptivos. 3 exemplos de pílula, o exemplo dos injetáveis, como que é o anticoncepcional adesivo e o implante. Hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o sistema esquelético, ou seja, quais que são as funções do nosso esqueleto, o que os ossos estão fazendo aqui. Se nós não tivéssemos ossos, como seria? Enfim, existem as articulações junto com os ossos e ainda as doenças correlacionadas a esse sistema, tá? Então, se eu perguntasse aí para você, Juliana, nós temos o esqueleto aqui, nós temos os nossos ossos. Quais são as funções dele? Primeiro, nosso coraçãozinho lindo tá aqui, né? E pulmão, cérebro. Isso que eu estou citando são os órgãos vitais. Você imagina, Ju, diante de um acidente, se bateu. Se nós não tivéssemos ossos, o que iria acontecer com o nosso coração num simples acidente? Morreria na hora? Certeza, né? Na hora, foi lá, ou bateu, morreu, porque não tinha ossos para poder segurar o impacto. Você imagina um bebê? Se não tivesse os ossos na cabeça, mamãe está segurando o bebê, por um descuido caiu. Morreria na hora? Com certeza. Só que aí vamos começar o seguinte, já que você está destacando aí, vamos pensar. Sistema esquelético, a primeira função dele, então, é proteção dos órgãos vitais. Por quê? Aqui, ó, nessa região, se você fizer assim com a sua mão, esse é o tamanho do seu coração. Se você esticar o seu braço e fizer assim, exatamente aqui, ó, aonde você colocou a sua mão, é onde é localizado o seu coração. E o tamanho dele é aproximadamente o tamanho da sua mão também. Então, aqui, ó, interessante, né, Ju? Então, ó, aqui existe um osso chamado externo. Nós vamos voltar a falar nesse osso na próxima aula, as quais nós vamos estar falando sobre a classificação dos ossos, como é que eles são classificados no nosso corpo, tá? Então,
Aqui chama-se externo. Guardem bem esse nome, porque lá no próximo projeto nosso de primeiros socorros, a professora vai falar assim, ó, lembra daquela aula do sistema ósseo que a professora falou do externo? Esse osso, ele é usado muito como referência na hora da massagem cardíaca, tá? Então, nossos ossos aqui são protegidos, nossos pulmões por costelas, ó, nós temos aqui as costelas, atrás nós temos o quê? A nossa coluna. Nossa coluna é coluna cervical, nós temos a coluna torácica. Então, daqui a pouco eu vou explicar cada região ali como que ela muda de nome. Eu quero que você saiba assim, existe 33 aqui atrás. Na frente, as nossas costelas são 12 pares, totalizando 24, tá? 12 de cada lado. Sendo que, ó, essas duas últimas aqui, elas são chamadas de flutuantes. Elas são ligadas ao nosso corpo apenas por cartilagem. Sabe o que isso quer dizer? Gabriel, eu vou te contar um segredo. Sabe quando você pega e vê lá aquelas mulheres com aquela cinturinha bem fininha ali? Existem algumas pessoas que pasmem o que a professora vai comentar agora. Elas fazem cirurgia para remover, para poder ficar com a cintura mais fina. Vocês acreditam nisso? Pois é. Não vou expor, falar nome de artista nenhum, mas tem pelo menos umas 3 artistas que fizeram isso. Pegaram esses ossos, pegaram essas duas últimas costelas aqui e retiraram. Retiraram por quê? Porque elas são flutuantes, elas são coladas por cartilagem. Mas eles vão perguntar assim, mas ela não está aqui, você não falou, professora, que é para proteger? Se retirou, não vai ficar alguma parte sem proteção? A resposta é sim. Só que tudo, infelizmente, algumas pessoas não pensam apenas na beleza e não no cuidado do que pode vir a acontecer, tá bom? Então, anotaram aí bem bonitinho? 24 pares de costela, 12 de cada lado. Atrás da nossa coluna, ela possui 33 vértebras. Já que a professora está falando da função, daqui a pouquinho eu falo especificamente de cada região, ó. Então, primeira função, proteção dos órgãos vitais. Outra, você imagina como é que a gente ia poder dançar, se mexer, se locomover se não fosse os ossos? Nós íamos ser seres rígidos assim, né? Tipo o Robocop, mesmo o Robocop ele dá uma mexidinha ali. Então, uma das funções dos nossos ossos é o quê? Locomoção, sustentação. Ele está aqui para sustentar. Ô, Daniel, você já imaginou nós, sem ossos, o que iria acontecer com nossos órgãos? Ia despencar tudo? Ia vir tudo abaixo? Exatamente, isso aí que você pensou, ia vir tudo abaixo. Porque, como a Lívia até falou, a professora, as perguntas que a professora faz, mas a professora faz para a gente pensar assim, ó, se você for responder uma atividade, na hora você pensa, ó, a professora falou que ele protege nossos órgãos vitais, como é que a gente ia se locomover? Então, é locomoção. Sem aqui, os nossos órgãos, ele está aqui para nos sustentar. E ainda, os nossos ossos, ele tem uma função assim, que ela é fantástica. Chama-se produção de células hematopoéticas. Vocês sabem o que é isso? Dentro dos nossos ossos, primeiro, ele produz lá, tanto como ele produz, como ele armazena sais minerais, ok? Então, se ele produz, olha só, ele também produz células tronco. O que é isso? Essas células hematopoéticas, vocês já ouviram falar quando alguém diz assim, a pessoa tem câncer no sangue? Ela tem leucemia? Então, às vezes, esse câncer, as pessoas pensam assim, câncer, na verdade, é uma célula que se produz desordenadamente, entendeu? E de acordo com o tipo, ele vai tomando conta do tecido e assim, até que ele toma conta de todo o corpo. Primeiro ele começa num órgão, depois ele vai se espalhando. Mas a célula tronco, ou seja, a doação que é feita é aqui nessa região, ó. É no centro dos nossos ossos, tem a parte amarela, entendeu? Porque assim, o sangue, ele tem várias cores. Ele tem a parte vermelha, a parte que são as plaquetas, que é a parte da coagulação. E assim, olha aqui, Ju, é bem interessante que bem no centro do osso, essas células tronco. E aí eu vou fazer uma pergunta assim. Quer ver? O Daniel me ajuda. Cada aula, às vezes, eu peço um para me ajudar ali a responder.
Você saberia me dizer qual é o local no corpo humano aonde é retirado para ser feito ali a doação? Então, seria bem no meio do osso, né? Bem no meio do osso. Mas tem um osso Tipo um líquido, né? Um líquor. Isso, é um líquido, exatamente. São as células tronco. No meio do osso. Onde? Sabe por que a professora hoje na aula vai desmistificar essa história que todo mundo acha que é só num lugar? Você saberia dizer aonde? Normalmente, sabe como que é divulgado? No fêmur, né? No fêmur, né? Que é na coluna. Tem na coluna, na coluna, né? Também. Aí todo mundo fica com medo, né? Ah, não, imagina, eu vou ser doador ali de medula óssea, vai prejudicar minha coluna, ó. Eu não sei se vocês têm essa informação, se tiverem, legal. Se não tiver, ó, guarda aí que é bem bacana. Quando você é doador de medula óssea, não é na coluna, viu? É nos ossos aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é o fêmur, é nos ossos do quadril que é tirado ali. Tem um local específico, aonde você passa a ser doador. E existe um outro método, que eu não vou entrar, eu vou comentar como ele existe, mas se você quiser depois anotar para pesquisar, chama de aforese. Esse método, ele é como se fosse assim, ó, pela veia. Existe uma forma de você doar medula óssea que não seja indo para o centro cirúrgico e retirando de dentro do osso. Agora, você vai dizer, professor, eu achei interessante. Sabe por quê? Existe um banco, onde, um exemplo, aqui em São José do Rio Preto, tem aqui o exemplo, o hemonúcleo. Você vai lá, é retirado uma seringa ali, cerca de 10 ml, você entra nesse banco, e se alguém for compatível com você, é um banco nacional que você entra. Se alguém for compatível, aí o laboratório entra em contato com você para que você possa fazer essa doação, ok? Mas não precisa. As pessoas às vezes não fazem a doação de medula óssea porque tem medo de ir lá, falar, vamos internar. Teve o caso da moça que, eu vou morrer. Na verdade, não é assim. É um processo, é tudo muito bem explicado. Então, já que você está anotando aí, se interessou, entre em contato lá com o Hemocentro, verifique, tem tantas pessoas que às vezes acabam falecendo, por o quê? Por não ter doadores compatíveis. Então, o que eu gostaria de dar como informação? As funções dos ossos, como eu falei, dentre elas aqui, é a doação de medula óssea. Então, para você ser um doador de medula óssea, não precisa ir lá puncionar, tirar nada da coluna, até que sejam feitos os exames, e não existe só um método, não. Mas se eu fosse você, eu ia verificar, porque é muito interessante poder ajudar e salvar vidas, tá? Então, essa produção, essa função chama-se hematopoética. Há um suprimento contínuo de células vivas dentro de nós. Isso, dentro ali do cordão umbilical também, tem essa mesma célula, que tem alguns casos aí que alguns laboratórios, eles cobram como se fosse um aluguel, para que quando a mãe tem o primeiro filho, deixa o cordão umbilical guardado lá, porque se um dia essa criança tiver câncer, pode ser utilizado esse cordão. Então é tudo, a Juliana tá ali assim, ó, é isso aí, Ju, tem muita coisa fantástica, e durante as aulas a professora vai trazendo informações bacanas, que é de utilidade pública e é para crescimento profissional nosso também, tá bom? Então, se você estiver anotando, vamos só relembrar aqui. Então, a função do sistema ósseo é proteção de células de estruturas vitais, ou seja, coração, pulmão e cérebro. Ele serve para sustentar o organismo, ou seja, ele apoia o corpo. Ele serve de base mecânica para a gente se movimentar, dançar. Você vê, ó, nós temos articulações. Nós olhando assim, osso dá uma sensação diferente. Mas, ó, todo cobertinho assim, é diferente porque nós temos sistemas. Então, o osso, ele armazena sais e essa função hematopoética, ou seja, ele supre todo o corpo através do quê? Dessas novas células que vão surgindo, tá? O que a professora quer trazer como informação aí sobre o sistema ósseo? Ele é um esqueleto completo. Nós somos compostos por 206 ossos, eles são rígidos no adulto, e no feto ali, são 300. Como assim, professora? No adulto, 200. Primeiro tem bastante, de repente diminui. Sim, porque enquanto é feto, aquela cartilagem, ela vai crescendo, se desenvolvendo e virando um osso rígido.
entendeu? Em algumas literaturas, ou cuidado com informações que vocês encontram na internet, que está lá, 208. Bom, não sei onde surgiu mais 2 ossos, de repente pegaram um lá e cortaram o meio, mas assim, osso é osso desde que o mundo é mundo. Então, a informação correta, a princípio, a última informação que a professora extraiu é 206, ok? Então, é diferente na criança? A resposta é sim. Cada região do nosso corpo tem um nome, ok? Desculpa, cada osso do nosso corpo tem um nome. A professora, na próxima aula, vou fazer ali, nós vamos ter uma conversa aqui online, e eu quero que vocês, eu lançar um desafio, mas vocês vão ter que participar da aula que vem para saber qual que é. Vocês, rapidamente, eu vou ensinar ali uma técnica, vocês vão aprender no mínimo 50. Uau, professora! Sério? Você vai cobrar isso de mim? Não. Eu vou te ensinar de uma forma bacana a como guardar o nome de 50 ossos. Aliás, 206 ó, tá vendo? Vou ajudar assim, porque o resto é consequência, tá bom? Continuando. O nosso corpo, ó, como eu falei, a parte da frente do nosso esqueleto é costelas. A parte de trás é as vértebras. Aqui, ó, nessa região do pescoço aqui, nós temos 7. É ela que é tomado muito cuidado, sabe, na hora de acidente? O motoqueiro foi lá, pum! Primeira coisa, o pessoal chega e tira o capacete. Não. Sabe por que não? Ó, observem bem o que a professora vai falar agora. São 7. De acordo com o local aonde, se uma dessas vértebras aqui sair fora, se for aqui é morte na certa, se for aqui fica paraplégico, ou seja, deixa de movimentar as pernas ou os braços. Atingiu aqui, fica tetraplégico, não mexe nem pernas e nem braços. Então, assim, de acordo com a região onde no acidente aconteceu de tirar o capacete e acabou movimentando um pouco mais, é a consequência. Aí você fala assim, oh, nossa, professora, então o negócio é muito sério. Sim, lá em primeiro socorro nós vamos falar sobre essa coluna aqui novamente, ó. Desculpa, sobre essa vértebra aqui. Aqui são 7. Aqui, ó. Aqui é o tórax, não é? Na parte de trás, então, é a vértebra torácica, que é na mesma região. Lombar, que é onde você fala, tô com uma dor no lombo. É aqui, ó, bem nessa região das costas, aonde se a gente fica muito tempo numa mesma posição, nós sentimos muita dor. É na região lombar. Quando se aumenta muito o peso, quando se entra em sobrepeso e obesidade, é o local onde o corpo mais sente. Por quê? Pense, igual nosso coração. Nosso coração carregava um fusquinha lá quando a gente tinha 15 anos. Aí hoje lá, com os seus quase 30, 40, carrega uma Scania. Então, coitadinho, ele tem que trabalhar do mesmo jeito e para carregar pesos diferentes, entendeu? Então, há uma sobrecarga tanto no coração quanto no sistema ósseo. Existe aqui nessa região, é a região sacral, é a região do cóccix. Aqui foi que a professora mostrou lá na primeira aula, ainda perguntei para vocês, tem diferença ali do quadril, depois do quadril, tem região sacral, tem diferença do homem e da mulher? A resposta é sim. O homem, essa região aqui dele, é um pouco maior. O da mulher é menor, porque tem que ter um espaço ali, porque o quadril se abre para que dê lugar ao feto, tá? Ao desenvolvimento do feto. Existem os ossos e juntamente com os nossos ossos, existem as articulações. Aonde nós se movimenta tem articulação. Joelho, nos pés, calcanhar, quadril, região as próprias vértebras. Quando a gente, ó, entre uma vértebra e outra, observem bem essa imagem aqui, ó. A professora é um pouco mais antiguinha. Sabe aqueles chicletes que antigamente, eu não lembro o nome, acho que é Babalu. Tô falando marca de chiclete, tá? Dentro dele tinha tipo uma melequinha dentro, assim. Então, na nossa coluna é do mesmo jeito. Entre uma vértebra e outra, tem como se fosse um amortecedor. É igual aquele chicletinho. Quando nós aumentamos muito de peso, a gente inventa de pegar muito peso. Cuidado aí com o excesso de peso, meninas e meninos. Cuidado, por quê? Pegou muito peso aqui, sai para fora esse líquidozinho. Vocês já ouviram falar no bico de papagaio? A pessoa fala assim, tô com um bico de papagaio. Você fala,
Bico de papagaio? O bico de papagaio é nada mais isso que o professor acabou de explicar. Entre uma vértebra e outra, esse chicletinho sai para fora, esse líquido, formando dores terríveis na pessoa, por quê? Aí o osso começa, é como se ele começasse a ficar, ele não tem ali algo que protege, entendeu? Que esse liquidozinho, esse amortecedor, ele faz mais ou menos assim. Por isso que os ortopedistas, os especialistas, recomendam o quê? Que se nós formos praticar atividade física, que nós utilizamos tênis com amortecedor. É justamente por isso. Para o amortecedor, amortecer o impacto da nossa coluna e, principalmente, não causando lesão. Está acima do peso, vai fazer atividade física, a coluna vai ficar fazendo assim, não vai? Vai bater seco? Então, o tênis com amortecimento, por isso que se recomenda um tênis específico para quando você vai fazer caminhada, ok? Então, as articulações, o que são elas? As articulações, elas são responsáveis pela movimentação. Aqui, ó, vai se movimentar, há uma conexão entre um osso e outro. Porque se não tivesse articulação, é como eu falei, ia bater seco. Como é que os ossos iriam se movimentar se não tem nada para poder ligar? Então, as articulações, elas são popularmente chamadas de juntas. As nossas juntas, elas são as uniões funcionais entre os ossos do esqueleto. Ou seja, um osso para funcionar bem, existem as juntas. E se houver um desgaste ou um excesso de uso dessas juntas? Olha só. Quando nós nos movimentamos, o movimento das articulações, eles têm classificação. Chama-se monoaxial, biaxial e triaxial. Ou seja, eu não vou entrar muito especificamente sobre esse assunto. Para quem está com seu material aí, depois se você quiser realizar uma leitura, tudo bem. Se você não tiver, não tem problema. Isso aqui é só informação que a professora trouxe para você, que de acordo com a região, é a forma da articulação que existe, tá? Ó, tipos. Os tipos das articulações são sinartrose. Aonde fica essa articulação? Lá no cérebro. Ó, lembra que eu comentei com vocês que conforme a bebê vai crescendo, o osso vai se fundindo e antes disso o médico fala, cuidado com a moleira da criança. É isso aqui, ó. É porque isso aqui está sendo fechado. Então, aqui existe uma articulação chamada fibrosa. Ela é uma articulação imóvel. A gente não mexe o osso da cabeça. O máximo que você faz é isso aqui, ó. Mas ele é imóvel. As articulações, isso aqui é o quadril, ó. Os ossos do quadril, eles são semimóveis. Então, que a gente consegue, ó. Ao descer, subir, eles não se movimentam totalmente, mas eles se movimentam. Tanto que o quadril abre para o bebê sair, né? E tem articulação que elas são totalmente imóveis. Punho, ombro, joelho, cotovelo. Então, todas essas regiões, essas articulações se movimentam. Muito bem. Então, essas articulações, só repetindo, elas são móveis, elas são com alguns movimentos limitados e existe ela com uma grande e ampla movimentação. Aqui, o que a professora quer de vocês? O que vocês vão anotar aí bem bonitinho, ó. Agora, nós vamos falar sobre as patologias. A professora vai explicar o que é patologia. Vou falar aqui rapidamente. Artrite, a inflamação e a inflamação dos tendões e aguda. Todas elas, de um modo geral, são inflamações que acontecem em locais diferentes, ok? Aqui, o que é interessante? Eu quero que vocês pesquisem o nome de os medicamentos mais utilizados são os medicamentos para dor, né? E para inflamação. 3 medicamentos que são utilizados para processo inflamatório de artrite. Artrite, artrose, gota, são todas inflamações, tá? Os 3 medicamentos os 3 medicamentos mais utilizados. Dor e anti-inflamatórios. Tá bom? Próxima aula, a professora fala um pouquinho mais sobre isso aqui. Porque assim, ó, artrite, o que é uma artrite? Artrite é um processo degenerativo. Há um processo inflamatório no sistema articular. As nossas juntas ali, a cartilagem, os ligamentos, ele entra num processo inflamatório degenerativo, ou seja, as juntas vão cada vez mais ficando desgastadas. E principalmente, ou pelo excesso de uso, ou pela falta de uso. Entendeu?
Exemplo, um atleta, quando ele muitas horas de treinamento, se ele não tiver um acompanhamento profissional, ele pode ter uma lesão. Jogador de futebol é muito comum. E nós também. Se quer fazer atividade física, passa por uma avaliação ali, não começa do nada de qualquer jeito, durante uma hora, ficou um ano sem fazer exercício. Vai fazer, tem que ter um acompanhamento profissional, ok? Então, o que vocês irão pesquisar? Analgésicos e AINES. O que é isso? São anti-inflamatórios esteroidais. O que eles fazem? Eles são capazes de combater inflamação, dor e febre. Eu quero um exemplo de 3. Vou repetir novamente. Analgésicos e AINES. AINES são anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, eles são capazes de combater inflamação, dor e febre. Guardaram bem isso? Joia. Então, sucintamente, eu vou falar para vocês. Inflamação da membrana sinovial. Membrana sinovial, ela fica aqui, ó. Ela protege aqui. Vamos por aqui, é o joelho, tá vendo? Nosso joelho aqui tem um osso chamado patela, ou rótula, né? Antigamente era chamado de rótula, agora é patela. Então, aqui é a membrana sinovial. Essa membrana, o que ela começa a acontecer? Ela que produz um líquido que é o que faz se movimentar, como se fosse um olhinho, sabe? Esse líquido, esse olhinho, esse lubrificante que tem ali, que é o que faz você fazer assim com o joelho e não sentir dor. A inflamação dos tendões e ligamentos são as tendinites. Então, são inflamações ou irritações do tendão ou uma parte do músculo que faz com que a corda fibrosa, ou seja, comece a inflamar. Costuma comprometer o quê? Ombro, cotovelo, joelho. E aí, existem 2 formas. Tem a dor, que é recente. 45 dias, tomou medicamento, passou, é uma dor aguda. Agora, se a pessoa continuar fazendo atividade física sem fazer alongamento, toda vez antes de fazer atividade física, tem que alongar tem que alongar o quê? Porque se você não fizer isso daqui e for fazer de uma vez, pode ocorrer uma lesão. Gota. Gota é uma doença caracterizada pela elevação de ácido úrico no sangue. Ou seja, quem tem, principalmente, vou dar uma dica agora, gente, correndo contra o tempo, água. A falta de água no organismo faz com que, um exemplo, os alimentos que nós comemos, enfim, uma série de reações metabólicas que acontecem dentro do nosso corpo, faz com que, quando você está com um problema de ácido úrico, essa dor, essa inflamação que acontece, ela vai para as articulações. E aí cristaliza o ácido úrico lá, onde a pessoa sente muita dor. Principalmente fica vermelho o local, dá dor terrível. É onde é um tipo de inflamação na articulação. Então, 3 medicamentos ali para dor e AINES, que são os tipos de anti-inflamatórios, ok? Agora a professora, nós já falamos sobre o sistema ósseo, a professora vai desativar aqui o microfone de vocês para saber se vocês têm alguma dúvida a respeito do que a professora acabou de falar aí na aula. Se algum de vocês anotou alguma coisa que ficou em dúvida, fique bem à vontade. Daniel, Juliana, Gabriel, Lu, Lívia. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do sistema ósseo? Não, para mim foi mais assim, para mim foi uma recapitulação, né? Assim, eu acabei recapitulando tudo aquilo que eu aprendi em farmácia. Bacana, né? É bom a gente sempre reaviva quando nós relembramos ali, você fala, poxa, eu sabia aquilo que a professora falou. Nossa, é interessante. E a cada hora que a gente relembra, revê, a gente aprende algo novo, não é verdade? Claro, claro. Igual eu falei, ficou bem claro a respeito da doação de medula óssea. Então, a doação de medula óssea, as pessoas têm medo de ser doadores por elas não conhecerem como funciona. Gabriel, alguma dúvida aí a respeito? Lívia, Juliana, Lu, tem alguma dúvida aí a respeito? Gostaria de fazer alguma pergunta? Pode falar, Gabriel. Nenhuma dúvida, tá tudo certo, entendi. Olha essa minha turma, eu tô falando que eles estão assim, ó, com tudo na ponta da língua. Eita, nós, ó. Já que a gente falou das funções do sistema esqueleto, das articulações, das patologias do sistema esquelético,
Na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando, sabe do quê? Da classificação. Que cada osso desse ele é classificado de uma forma e que existem doenças dentro dos nossos ossos. Porque hoje a professora citou sobre as doenças das articulações, correto? Que são as tendinites, são as inflamações. Que a gota também é uma doença correlacionada aí ao sistema articular. Porém, a gota é devido ao problema de formação do ácido úrico. É o ácido úrico que faz essa inflamação, tá bom? Então, eu vou encerrar essa aula, já que vocês estão todos ali afiadíssimos. Lu nem piscou. Daniel ficou assim, Gabriel ficou ali, nossa, professora. A Lívia toda quietinha, cada um com sua individualidade. Eu vou estar aguardando vocês quando? Próximo sábado, no mesmo horário. Acabando essa aula, a professora vai colocar atividade lá no grupo. O que eu vou pedir na atividade? Vou pedir para vocês exatamente isso. Quais são as funções do sistema ósseo? Só relembrando lá, então, proteção dos sistemas dos órgãos vitais, produção de célula hematopoética, locomoção, sustentação, armazena sais minerais nos ossos. As articulações, o que são as articulações? São as nossas juntas, elas que ligam os nossos ossos. A professora vai perguntar ali, então, o que são essas patologias? Quais são essas doenças? São inflamações que ocorrem dentro das articulações devido a ou excesso de uso, ou a falta de uso, ou o não alongamento. E existe ainda, como eu recapitulando, a gota, que é um tipo de inflamação que ocorre por quê? Ela ocorre devido à produção de cristais, ou seja, nosso alimento está muito ácido, estamos comendo muita coisa ácida, não estamos bebendo água suficiente, vai para as juntas, ok? Me despeço de vocês, desejando um excelente final de semana e fiquem com Deus. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento de tela. Se algum de vocês tiver alguma observação a fazer, fique bem à vontade. Ju, bom fim de semana. Oi, diga lá, meu amor, gostou? Gostei. Bom fim de semana. Deus abençoe vocês. Obrigada, ó. Para todos vocês, estejam aí firmes, fortes e vamos continuar nosso aprendizado, que eu vejo que vocês estão, assim, muito interessados, eles nem piscam e fico muito feliz com essa participação de vocês, tá bom? Quiserem, tiver alguma dúvida, assista o vídeo novamente e agradeço a todos e excelente final de semana, ok?